A paz do Senhor, queridos, que Deus lhes abençoe muitíssimo. Quero deixar para sua meditação hoje, nessa nossa devocional, Salmo de número 84, no verso de número 6, que diz: Ao passar pelo vale de Baca, faz dele um lugar de fonte. A chuva do outono o cobre de poços. Queridos, esse salmo, ele é um salmo escrito pelos filhos de Corá, e vai contar a história de quando os filhos de Corá saíam de Sião para Jerusalém para adorar. Todas as vezes eles tinham que passar por esse lugar chamado Vale de Baca. O Vale de Baca era um lugar de difícil acesso, um lugar perigoso, um lugar sem provisão nenhuma, um lugar que dificultava todo tipo de acesso, um lugar que trazia todo tipo de complicação para quem estava atravessando. Mas ele tem algumas coisas pontuais que me chamam a atenção, que neste vale, por mais que fosse um lugar árido e seco, as poucas plantas que ali haviam, delas germinavam um anátema, saíam delas bálsamos que saravam feridas, que curavam enfermidades. E algumas pessoas que acostumavam atravessar pelo Vale de Baca, percebendo que ele tinha um modelo de um córrego, eles começaram a cavar poços, acreditando que no dia da chuva, aqueles poços poderiam ser cheios e no tempo da travessia de alguém, as águas guardadas naqueles poços poderiam servir de suprimentos para saciar os dessedentados que por ali passavam. Queridos, o Vale de Baca, ele está exatamente no meio do caminho entre Sião e Jerusalém. Sião é o ponto de partida, Jerusalém é o ponto de chegada, é o ponto central da adoração. E o Vale de Baca ficava no meio do caminho com todas essas adversidades. O que esse texto me ensina é que é no meio do caminho que vai surgir as dificuldades. No meio do caminho as coisas se tornarão difíceis. No meio do caminho vai me faltar suprimento. No meio do caminho eu vou sentir fome, vou sentir sede. Haverá vales de bacas no meio do caminho. E é no meio que a gente desanima, é no meio que a gente fica fraco, é no meio que a gente quer desistir, é no meio que a gente perde o estímulo, é no meio que a gente se frustra, é no meio que a gente se entristece. Mas passando do Vale de Baca, você vai chegar a Jerusalém, o lugar santo, o lugar da adoração, o lugar da provisão de Deus, o lugar do louvor, o lugar do sacrifício. Então vale a pena, porque esse Salmo de número 84 vai dizer que ele vale mais a pena estar nos umbrais da casa do Senhor do que em outras partes mil. Esse Salmo 84 vai dizer: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios, pois o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei os teus altares, Senhor, Deus meu e Rei meu. Esses cânticos não eram cantados em Jerusalém. Entenda que essa fala começou a ser ditada na travessia, no meio do caminho, no Vale de Baca. Querido, é no meio da dificuldade, é no meio da angústia, é no meio da dor que os teus mais altos e belos louvores e adorações devam ser ministradas, devotadas, direcionadas ao Deus Todo-Poderoso. Tem um hino na harpa cristã que diz que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. As adversidades vêm para extrair o melhor de nós. Se não fosse o Vale de Baca, os filhos de Corá não seriam inspirados a escrever esse tão belo Salmo de número 84. Que Deus te abençoe, te dê graça, te dê força, te sustente e te faça de Sião a Jerusalém atravessar o Vale de Baca, e que você possa ter as melhores inspirações, que as melhores ideias, que as suas mais profundas adorações
sejam arrancadas, extraídas de você nos momentos mais difíceis e que você possa escrever um tempo de bom testemunho. Que Deus te guarde, que Deus te ajude e te sustente. Fique debaixo da paz e das mãos do Senhor, no nome de Jesus. Amém?